Cara, antes de tudo, clica aí no botãozinho seja membro. Vamos, seja membro do nosso canal. Acompanhe nós de formas outras maneiras, junto com o Frajola. Ó, o Frajola ali, ó. Ai, que Frajola. Fique junto de nós e compartilhe do mesmo neurônio que eu, às vezes. E vamos lá. Tenha mais acesso a conteúdos, amigo. Ajuda bastante e simbora! Parte 2 do vídeo de jogos que eu jogava quando era criança. E às vezes alguns deles eu já jogo hoje em dia também. Bora lá. Lançou o Roblox. Gente, eu joguei Roblox desde que ele lançou. Só que aí eu joguei ele só quando ele lançou. Depois eu nunca mais joguei ele. E eu só joguei no mapa que era um mapa de pizzaria. Foi só isso. Pra nunca mais. Porque eu achei chato. E aí eu, sei lá, deixei de mão. Larguei de mão. Ah, eu também joguei Minecraft, né? Todo mundo deve ter jogado Minecraft. Tinha um jogo de jogos também de Horse Jumping, que era um jogo de cavalo e você podia, né, pular, hipismo, essas coisas, não tinha muito o que explicar. Tinha umas coisas na internet. Tem um Warzer, eu sei que tinha um outro, mas eu não me lembro o que era o outro. Mas basicamente você tinha um cavalo na internet, em que esse cavalo, você fazia ele crescer e tal, aí você poderia reproduzir, ter mais cavalos, mas era só imagem, não aparecia nada de tipo animação dele comendo, dele bebendo água, dele fazendo não sei o que. Era só uns textinhos lá dizendo o que ele tava fazendo, o que ele tá deixando de fazer. Apenas isso. Star Stable. Eu jogo esse jogo até hoje. O que é o Star Stable? O Star Stable, ele é um jogo que ele foi criado, eu não sei que ano eu vou colocar aqui, e eu joguei ele desde o começo, praticamente. Só que eu tinha inúmeras contas. Por quê? O que acontecia? Eu esquecia a conta e aí era isso. Eu esquecia a conta. Eu jogava, eu esquecia a senha e aí eu jogava novamente. Era literalmente isso. Aí outra coisa que me irritava muito no Star Stable é que ele no começo, quando você jogava, ele não tinha a possibilidade de tu pular se você não tivesse pagando o jogo. Cara, tipo, o jogo, ele te impossibilitava, até hoje impossibilita. Tipo, se você não pagar o jogo, você não consegue explorar todos os mapas ou fazer todas as missões. Você faz umas missões iniciais, você fica preso só num lugar. Eu não lembro se, agora, eu não sei se hoje em dia ele abriu mais lugares, mas era só em um lugar que fica aberto pra quem não paga o jogo. E aí você fica meio que dependente disso. E agora hoje em dia agora todos os cavalos acho que pulam, se eu não me engano, acho que pulam todos, independente se é ou não pago, eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu depois de velha voltei a jogar o jogo, porque ele ainda existe e ele manteve-se o que ele é, que ele é um jogo que só existe personagem feminina. Não existe a possibilidade de você jogar com personagem masculino. Não tem essa possibilidade. Você não joga você não tem a possibilidade de criar um personagem masculino. É só amazona, fêmea. É só mulher. Tem como você fazer uma imitação ali, mas é só uma imitação. O jogo ele foi evoluindo. E aí, hoje em dia, eu não sei como que era antigamente pra poder você pagar o negócio. Mas eu basicamente paguei um valor ali com o meu cartão, né? Cartão de roxo, né? E aí era porque é compra internacional e aí passou. E aí eu jogo às vezes até hoje. E eu tenho vários cavalos, eu só indo pra comprar cavalo, basicamente. Porque o jogo ele foi criando força em questão disso. E também tem bastante criança também nesse jogo, mas não criança estilo Roblox, é mais adolescente, mas ainda tem bastante criança. Tem gente adulta também que joga esse jogo por questões de os adultos gostam desse jogo, porque ele acabou se tornando muito fiel. Então tem veterinário que joga esse jogo, tem pessoas que praticam hipismo, praticam esportes que gostam muito desse jogo porque ele foi acabando implementando bastante coisa de hipismo. Uma das coisas que esse jogo mais tem é o hipismo. Então, muita gente que é fã de cavalo, muita gente que é fã desses tipo de prova, eles acabam jogando bastante esse jogo. O
o jogo, o Star Stable, né, o caso, a equipe, eles meio que estudam a raça, hoje em dia, né, a raça do animal, e aí eles implementam, né, eles tentam fazer o mais fiel possível. Muitas das vezes é falho, tá, as animações, mas eles tentam fazer o mais fiel possível o cavalo do que que existe na vida real. E, cara, é muito top o jogo. Eu gosto, mas eu desisti das missões porque eu tava me incomodando bastante, porque é muito chato fazer as missõezinhas. Ai, é muito chato mesmo. Animal Jam. Gente, hoje em dia eu fui entrar no Animal Jam e ele, né, a classificação indicativa dele é completamente pra criança. Então, quando você vai criar uma conta hoje em dia, ele meio que já te atrela a você criar com o e-mail dos teus pais. Na minha época, quando eu joguei esse jogo, que ele era bem no começo, ele sempre foi muito divertido porque ele, tipo, explicava sobre aquela espécie de animal que você tava fazendo a missão. Cara, isso era muito legal. Você fazia várias pesquisas, era incrível, parecia um negócio que foi realmente muito educativo. Mas na época não tinha essa classificação indicativa de criança assim, não. Você tinha que criar com o e-mail dos seus pais. Você só criava a sua conta lá e jogava. Eu tinha parado de jogar esse jogo bem rapidamente, porque conforme o jogo foi passando o tempo, ele foi criando, né? Porque todo jogo, cara, incrivelmente eles colocam pra você pagar um jogo que é pra criança. E eu não consigo entender isso. É só pra criança encher o saco do pai pra poder pagar alguma coisa pra ele jogar. Mas enfim, tinha umas raposas que eu queria e eu não podia ter. Eu não podia porque eu não pagava, não tinha dinheiro pra pagar essa porra desse jogo. E aí era isso. Gente, muitos desses jogos aqui eu joguei com bem pouco tempo. Eu não lembro, eu não tô nem dizendo a idade porque eu não me lembro. Outro jogo que eu joguei bastante foi outro Clube Marian. Cara, era um jogo de tipo, era um personagem humanoide e você controlava o caos e você conversava. Basicamente era isso. Era só isso que eu me lembro. Já joguei também bastante Invo, ou Invo, sei lá. E, cara, eu não sei nem o que te falar sobre isso daqui, porque realmente não é pra criança, mas, cara, eu jogava isso aqui, eu joguei isso desde que eu tinha lançado praticamente. Sério, eu juro. E eu tenho 21 anos. Nasci 10 de fevereiro de 2004. Então faz as contas aí e vejam quantos anos eu joguei esse jogo. Zoo Tycoon. Gente, eu joguei, quando eu fui introduzida ao Zoo Tycoon, eu joguei o 2. Aí eu joguei o 2, eu tava aprendendo, né, sobre pirataria, né, sobre os jogos pirateados. E aí eu joguei o Zoo Tycoon e eu me divertia bastante, porque o Zoo Tycoon, ele hoje em dia é o Planet Zoo que existe. Mas o Zoo Tycoon, pra mim, é o mais completo que tem em relação a Planet Zoo. O que o Planet Zoo tem pra mim é só apenas, literalmente, apenas qualidade em relação aos animais. Claro, em relação a funções de zoológicos e outras coisas, ele melhorou bastante. Mas em relação aos animais, pra mim é só qualidade. Por quê? O Zoo Tycoon, ele tinha basicamente a diferença entre um mamífero e um animal que bota ovo, que é um ovíparo. Literalmente, você tinha essa diferença gritante. No Planet Zoo, simplesmente, independente se é um mamífero, se é um animal que bota ovo, seja lá o que for, um animal brota. E isso quebrou completamente a minha imersão no jogo em relação a isso, em relação à parte paternal do game. Porque no Zoo Tycoon você tem um filhote que ele brota, né, de qualquer maneira. Ele não tem um nascimento, né, realista, mas ele brota. Mas ele ainda tem as interações com as mães de amamentação e cuidados e essas coisas. No Planet Zoo, ele não tem tanto isso. Tem as interações com família e essas coisas, mas não tem amamentação. E os animais que botam ovos simplesmente aparecem. Nem é a mesma coisa que no Zoo Tycoon, que o animal, ele vai lá, ele bota o ovinho dele, aí depois ele volta, né, pra água, ou seja lá o que for. Não tem isso no Planet Zoo. Simplesmente brota o animal. E tem um Zoo Tycoon 1 também, eu joguei também o Zoo Tycoon 1. E tem um Zoo Tycoon 3, que é o que eu mais odiei. Eu acho
acho que há muita gente também odiou o jogo, não tenho certeza. Mas pra mim é um dos piores. Ele tem bastante qualidade gráfica, assim, mas ele quebrou muita coisa que o Zotaicon conseguiu fazer, tipo, muita coisa. O que o Zotaicon 2 era literalmente o Planet Zoo, onde você podia construir, era completamente livre, o seu jeito de fazer as montanhas e tudo mais. No Zotaicon 3, você tinha todos os habitats prontos, você só colocava os habitats e você só colocava os animais lá. E era basicamente isso, porque não tem muita mudança. Os habitats já vêm prontos, você só comprava o habitat de acordo com onde o animal vivia, basicamente, pra poder ter que simular. Literalmente isso. Tanto que o jogo nem teve DLC, se eu não me engano, nem teve nada. Ele só teve o jogo base e foi isso. Nem foi tanto pra frente. E aí depois veio o Planet Zoo, que é o jogo que eu mais gosto de jogar e eu vivo comprando DLC no final do ano porque fica mais barato pra caralho. Aí eu vou e compro o DLC pra jogar mais e mais e mais. Cara, a minha franquia favorita da Rockstar, que é a Red Dead Redemption. Eu joguei Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption, pra mim, é o melhor jogo que já existiu. Tipo, de cavalos e tudo. A Rockstar, ela... Cara, eu amo a franquia de Red Dead Redemption. Tanto que eu quero fazer uma tatuagem representando alguma coisa de Red Dead Redemption. Eu não vou representar o 2, eu não vou representar o 1, eu vou representar a franquia inteira de Red Dead Redemption, porque pra mim, a franquia Red Dead Redemption é a minha favorita. E não só Red Dead Redemption 2, e sim a franquia inteira. E eu gosto muito mais, até mais que GTA. Cara, GTA... O que eu gostava no GTA, a única coisa que eu gostei no GTA foi só jogar com o Trevor, e eu sei que é um dos personagens que muita gente gosta, mas foi basicamente isso. E só isso. Guitar Hero, eu também jogava muito Guitar Hero no PS. Cara, divertido. Ai, meu, divertido. Mas eu não tinha a guitarra, tá? Eu não tinha. Eu só tinha o controle pra jogar. E eu gostava de jogar bastante. Era muito divertido. Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto Guitar Hero assim pré-existente. O jogo que eu mais joguei no mundo e que é o jogo que eu fiz vídeos, né, no YouTube que tem aqui, que tá disponível para apenas os membros do 3º nível, o Feral Heart. Feral Heart, quando eu comecei a jogar, é um jogo estilo Impossible Titler. A franquia de jogos Impossible Titler, eles são vários e vários jogos muito parecidos. Só que o Feral Heart, ele era único. Por quê? Porque ele tinha uma textura diferente. Era canino e felino que você poderia fazer. E inicialmente, antes de uma coisa que eu vou citar que aconteceu, ele tinha mapas... um mapa que era do pessoal, né? Do Brasil, praticamente. O Brasil tomou conta. Que era um mapa que, basicamente, as pessoas gringas só entravam para poder ir para mapas baixados. Mas os brasileiros tomaram conta daquele mapa de lá. Era um mapa de ilha, basicamente. O Feral Heart tinha uma coisa que a gente aprendeu no RP. Foi lá que eu aprendi o que era RP. Tinha um mapa em específico que ele era muito similar ao Rei Leão. E nesse mapa tinha muito, mas muito RP de Rei Leão. Muito RP de Rei Leão mesmo. Porque ele tinha exatamente a Pedra do Reino, tinha tudo de Rei Leão. E era o que mais era divertido de jogar assim dos mapas. O que aconteceu? O jogo, depois de um tempo, ele foi hackeado. Eu não sei o que aconteceu, por quê. Mas eu não tenho nem mesmo ideias do porquê ele foi hackeado. Ninguém sabe o motivo. Mas ele tinha sido hackeado e o jogo saiu do ar por muito e muito tempo. E aí ficou impossibilitado de jogar. E depois, né, desse tempo de impossibilitação de jogar ele voltou depois como o Feral Unleashed. Na verdade, ele voltou de novo. Foi como o Feral Unleashed. Na verdade, voltou como Feral Heart ainda. Mas aí depois o pessoal não gostou muito porque eles mudaram todos os mapas foram mudados, tudo no jogo foi mudado e o pessoal não gostou. Mas esse jogo era o meu jogo favorito. Eu tinha aprendido muita coisa, eu fiz muita coisa por esse jogo. Muita coisa mesmo. Era um jogo completamente... O pessoal das staffs não ligava pelo fato de você fazer um personagem completamente personalizado. As pessoas faziam muitas animações pra esse jogo. Tipo, muitas e muitas animações. E
você fazia, poderia ter... baixava, né, animações, você substituía as bases e você jogava lá com as novas animações. Você tinha também texturas novas para você usar nos lobos e nos felinos, que também era muito legal, eu cheguei a fazer também, pra mim. Tinha presets que você poderia fazer o seu personalizado, tipo um canino seu ou um felino completamente personalizado. Você poderia fazer ele com um esqueleto ou coisa do tipo. Eu aprendi muita coisa em relação à questão de desenho naquela época, mas eu desisti porque eu parei. E quando a época que, né, ele foi hackeado e ficou fora do ar, eu fui jogando outros Impossible Titles. Os jogos de Impossible Titles, no geral, eles são todos muito parecidos. Parece um monte de massinha de modelar os personagens, porque eles são... você pode construir lobo, felino, seja lá o que você quisesse de animal. E era mais focado em felino. Então, o pessoal gostava bastante de jogar esse jogo, e você podia entrar em outros mapas, como Feral Heart também. Só que tinha um porém, você podia domar dragões, dependendo de alguns jogos tinha um outro método de receber coisas para você poder comprar um outro personagem. Mas basicamente era isso, o Impossible Title em geral. Você poderia lutar, matar, pegar vários objetos e domar dragões também e outros animais. Cara, tinha inúmeros jogos Impossible Titles. Hoje existe muito pouco porque as pessoas foram parando de jogar esses jogos. Feral Heart foi o que mais deu gás pra isso, e os Impossible Titles foi parando. Mas em relação a isso, o Feral Heart era o único jogo que não tinha nada em relação a luta e essas coisas. Ele só era um jogo pra você ficar batendo papo, literalmente, batendo papo e conversando. Era exatamente isso que você fazia, literalmente. Eu já joguei The Sims. Eu comecei jogando o 2 Castaway no PS. Aí depois eu fui pro 3. E eu gosto muito do 3. Muito 3. Eu amo o 3, apesar de todos os problemas que ele tem de bugs e essas coisas. É o meu jogo favorito do The Sims, de toda a franquia de The Sims. O 4, eu até gosto por conta de... porque como ele não é tão completo, ele tem a possibilidade de mods. Mas o 3 pra mim era o meu preferido, justamente pelo realismo que ele... O realismo não me cansava. O realismo pra mim sempre foi o chá, assim, um glacê. Foi a melhor coisa que teve. Tinha um jogo chamado... eu não me lembro o nome dele. Mas era um jogo de aldeia, village, alguma coisa assim. Eu acho que ele era do Facebook. Cara, é um jogo muito legal também que eu joguei. Que basicamente era um casal que foi ilhado, basicamente. E você vai construindo a sua aldeia e vai evoluindo, e é isso que eu me lembro, basicamente. Também eu joguei Dragon City. Cara, eu não tive muitas coisas no Dragon City, mas eu joguei pelo Facebook da minha avó, porque eu não me lembro, mas foi pelo Facebook da minha avó que eu jogava, porque eu era mais criança ainda nessa época que eu joguei Dragon City, e aí eu joguei pelo Facebook da minha avó o Dragon City, e aí eu tinha um hiper mega lugar assim, com vários dragões, alguns até raros, que eu fui conseguindo conforme o tempo, tudo gratuitamente, tá? Eu não fui comprando, não. Sim, tipo, realmente eu não fui comprando. Alice Online. Esse jogo, ele existe até hoje. Mas agora, nesse ano, eu vi que ele foi tirado do ar. Não sei porquê, mas ele foi retirado do ar e não está mais aqui funcionando no Brasil. Mas era um jogo asiático, gente. Tinha como você ter personagens masculinos, femininos, e é um jogo de cavalo. Acho que era um maior competidor interessante, assim, de jogos de cavalo que tinha. Você só tinha corridas, então tinha corridas tanto só de correr, basicamente, e tinha corrida que era com magia, que é a que eu mais gostava. O jogo tinha um breeding que depois de um tempo, né, foi implementado, porque o jogo foi abandonado, digamos assim, e as pessoas que eram jogadoras acabou acatando o jogo. Então ele tinha um breeding que depois foi adicionado, cara, que era incrível. Você poderia ter vários e vários cavalos com inúmeras crinas e caudas, desde que você conseguisse fazer aquele breeding dar certo. Era tipo uma chance, você gastava mais de não sei quantas cenouras, porque era a moeda do jogo, né, pra poder conseguir
cavalo top. E eu, cara, era incrível. Tinha um parte do potro, cuidados de alimentação, e os cavalos tinham chance ainda de se machucarem no meio da corrida. Mas era bem interessante o método de, tipo, curar esse cavalo e etc. Outro jogo que eu jogava pra caralho era o Wolf Quest. O Wolf Quest foi lançado em 2007. Eu joguei ele bem nessa época, mais ou menos, que foi a época que eu tive acesso a PC. E hoje em dia ele já tem outra edição muito melhor. Mas na época, esse jogo foi usado para você aprender mais sobre a vivência de lobos. Ele é do referência ao Parque de Yellowstone, que é uma reserva natural onde tem lobos. Então no jogo você basicamente vai viver na pele de um lobo, aprendendo a caçar, aprendendo a ter uma família, criar uma alcateia e tudo mais. Na época, quando eu joguei a primeira edição do jogo, ele basicamente tinha um limite de gameplay. Como assim um limite de gameplay? Você podia, né, fazer o seu mate, ter o seu mate, quer dizer, parceiro. Você poderia ter seu parceiro, você poderia ter os seus filhotes, mas o jogo ele te mandava para um local onde você ia com esses filhotes e levar, você tinha que tentar proteger seus filhotes de todos os predadores possíveis que existissem. E daí você meio que entregava os filhotes e o jogo meio que acabava, não tinha uma continuação, então você não formava uma alcateia. Você conseguia jogar com uma alcateia se você entrasse no multiplayer e jogasse com mais pessoas lá dentro. Aí você conseguiria ter uma alcateia, mas caso contrário, não. A edição que existe hoje, que é a edição de aniversário que eles têm, ela já tem muitas atualizações, e na atualização recente eu acredito que agora você pode ter uma alcateia em single player, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas foi isso que eu tinha visto na última vez que eu vi os updates do jogo. Então esses são os jogos que eu mais jogava quando era criança. Alguns deles eu penso em trazer pro canal, outros não. Meu Deus, o meu gato aqui tá ficando preto. Outros eu não penso em trazer pro canal, porque não tem mais como e também porque não existe mais. Na verdade, dependendo eu posso conseguir, mas cara, é um jogo, são jogos muito antigos e eu penso em trazer alguns já pra gente, né, pro canal pra vocês verem eu jogando. Então é isso, muito obrigado. Seja membro do canal, é muito legal. Eu vou trazer bastante coisas exclusivas pra membros e falou!